A Escrava Isaura, romance escrito por Bernardo Guimarães em 1875. É o livro em prosa mais conhecido do autor. O romance tem seu início numa magnífica fazenda de café nos primeiros anos do reinado de Dom Pedro II e conta a história das desventuras de Isaura, uma escrava branca, educada como senhora e cuja beleza e bondade de alma arrebatava corações, até mesmo de seu pérfido senhor, Leôncio. Você vai ouvir agora uma adaptação livre desse romance, feita por Ricardo Leite. Divirta-se. Primeira parte. Era uma vez Isaura, filha de uma linda mulata de nome Juliana e do bondoso feitor Miguel. Juliana era a mucama preferida da esposa do comendador Almeida, um homem violento. A escrava, por muito tempo, resistiu às brutais solicitações do comendador Almeida, que tentava com toda a força aliviar os seus desejos sexuais com ela, que sempre resistiu, fazendo o homem mandá-la para a senzala, onde conheceu o bondoso feitor Miguel, um homem branco que a tratou muito bem. Apesar de todas as diferenças, Miguel, o feitor, e Juliana, a escrava, se apaixonaram. Foi desse amor que nasceu Isaura. Quando o comendador Almeida tomou conhecimento desse romance, sentiu-se profundamente ultrajado, expulsou o feitor Miguel de sua fazenda e tanto judiou de Juliana que essa foi parar no túmulo. A bondosa esposa do comendador, vendo uma linda criança recém-nascida sem mãe, resolveu tornar-se sua protetora. Fez então da menina Isaura um único motivo para continuar viva. O tempo foi passando e orgulhosa a senhora Almeida ia vendo a escravinha crescer. Deu-lhe educação e cultura, cuidando de Isaura como se ela fosse a sua filha. Isaura foi se tornando a criatura mais linda que podia existir, com longos cabelos negros, tez alva e boca delicada. Uma verdadeira senhora. Todos os dias, Isaura ouvia sua protetora dizer que lhe deixaria uma herança em testamento, além da sua tão sonhada carta de alforria. Isaura não se preocupava com isso, pois sua madrinha lhe tratava tão bem que nunca lhe ocorreu a ideia de sair dali. Afinal, a vida na fazenda corria tranquilamente. As coisas somente mudaram quando Leôncio, o filho do comendador Almeida, voltou da Europa, onde estava estudando. Leôncio voltou para o Brasil porque seu casamento já estava arranjado, num acordo entre o comendador Almeida e o pai de Malvina. Leôncio, com seus modos de homem europeu, conquistou Malvina no primeiro instante. E Malvina? Malvina era a esposa perfeita. O tempo foi passando e uma terrível doença fulminou a esposa do comendador, sem tempo de fazer qualquer testamento, deixando Isaura à mercê de sua própria sorte. Leôncio e Malvina passam a morar na fazenda. Como o comendador preferiu ficar na corte, achou por bem passar a administração para seu filho Leôncio. Quando o jovem patrão assumiu o comando da fazenda, acabou se deparando com Isaura, e foi nesse primeiro olhar que Isaura pressentiu que sua vida começaria a virar uma tortura, pois percebeu que havia despertado em Leôncio um sentimento conturbado em relação a ela. Naquela semana, um elegante jovem da corte andava pela fazenda. Era Henrique, irmão de Malvina, que estava visitando a irmã e o cunhado Leôncio. Malvina esperava os rapazes voltarem de um passeio a cavalo pela fazenda, enquanto ouvia Isaura tocar piano e cantar. Que música tão triste é essa, Isaura? A música que somente uma escrava é capaz de cantar, senhora. Não se preocupe, Isaura. Vou continuar uma conversa que estava tendo com Leôncio a respeito de torná-la livre. Creio que é uma coisa que ele não poderá negar-lhe. Isaura retribuiu o olhar e sentiu vontade de falar sobre o caráter ruim de Leôncio. Sentiu vontade de contar as pressões que sofria quando se encontrava sozinha com ele. Porém, percebeu no mesmo instante que era apenas uma escrava e que não deveria se meter na vida de seus senhores. Por fim, Malvina foi dar ordens para que preparassem a mesa de chá no outro cômodo. Isaura deixou o piano e resolveu continuar um bordado. Leôncio e Henrique chegaram do passeio a cavalo no momento em que Isaura estava bordando à luz da janela na sala grande do casarão da fazenda. Então, o que lhe parece? Uma escrava dessa ordem não é um tesouro inapreciável, meu cunhado? Henrique, que já estava desconfiado dos sentimentos de Leôncio, que só falou da escrava durante todo o passeio, viu nesse momento nos olhos de Leôncio o desejo latente. Sim, era claro, era evidente que Leôncio queria Isaura como mulher. Henrique ficou numa infeliz dúvida entre fingir que nada tinha ouvido e relatar a sua desconfiança à irmã. Porém, assim como Isaura, achou que não deveria se meter na vida conjugal da irmã. Afinal, Malvina parecia muito feliz. Nesse momento, a bela Malvina entrou no salão, convidando a ambos para tomar chá no outro cômodo.
Diante da cena tão pitoresca, somente Henrique estava com os pensamentos ausentes. Pensava em Isaura, como se seu coração tivesse sido roubado por ela no momento em que ele a viu. Meu marido, quero falar-te a respeito da promessa de sua falecida mãe. A promessa de libertar Isaura. Sei que prometi falar disso com você, minha querida, mas deixemos para um outro momento. Henrique não veio para cá para ficar ouvindo assuntos enfadonhos. Antes mesmo que Leôncio pudesse protestar, Henrique saiu da mesa caminhando lentamente até o salão, onde sabia que Isaura se encontrava. Isaura, de repente, percebe que está sendo observada. Henrique ali, em pé, não tira os olhos da menina. Isaura, desconfiando daquele olhar, pede licença para sair. Espere, Isaura. Não precisa fugir de mim. O que deseja, Sr. Henrique? Sabia que se você não fosse uma escrava, seria a rainha dos salões? Se era só isso que queria me dizer, por favor, deixe-me ir embora. Deixe-me ser eu, seu senhor. Te darei a liberdade, joias, escravos, tudo o que você merece. Meu Deus, Sr. Henrique, deixe suas promessas para as moças da corte. Porém, Henrique, cego de paixão, tenta beijar Isaura. Nesse momento, Leôncio entra na sala. Mas que ousadia, Sr. Henrique. Sou solteiro, meu cunhado. Não admito que me censures, pois já entendi por que mantém essa linda jovem em sua casa. Pois isso não é de vossa conta. Henrique saiu da sala e a tensão piorou. Leôncio, mesmo sabendo que a mulher encontrava-se tão próxima, não resistiu em fazer novas declarações à escrava e põe-se a cortejá-la, enquanto ela tentava evitá-lo. Isaura, por que foges tanto de mim? Já lhe disse mais de 1000 vezes que a amo, que quero te fazer minha senhora. Sr. Leôncio, o senhor é um homem casado. Por favor, deixe-me ir. Não me importo com Malvina. O meu coração é teu. O que Leôncio não imaginava estava para acontecer. Enquanto ele cerrava o pulso de Isaura com as mãos fortes, tentando se aproximar para um beijo, Malvina entrou na sala em companhia de Henrique, ficando frente a frente com todo o desrespeito de seu marido para com sua pessoa. Quando Leôncio notou a presença da esposa, virou-se para ela e soltou o pulso de Isaura. Malvina olhou no fundo dos olhos do marido, ainda chocada, e entre lágrimas correu para o seu quarto. Henrique imediatamente saiu atrás da irmã para tentar confortá-la. Leôncio transferiu para Isaura toda a culpa do acontecido. Durante todo o dia seguinte, Malvina ficou recolhida em seu quarto. Só desceu para conversar com Leôncio, quando já estava decidida do que realmente iria fazer. Quero falar com o senhor, meu esposo. Sou todo ouvidos, minha querida. Não seja cínico, senhor Leôncio. Todos nós vimos a cena infame que aconteceu nesse salão ontem. Esqueça isso. Vi o descaso que dá aos laços de nosso casamento. Mas, Malvina... Eu ainda não terminei, senhor Leôncio. Dê um destino qualquer a essa escrava. Ou ela ou eu havemos de abandonar essa casa para sempre ainda hoje. Sabes bem que a sorte de Isaura cabe a meu pai, e que sua vontade não é a de libertar ou vender Isaura. Por isso exigiu uma quantia exorbitante ao pai da moça, o antigo feitor, o Sr. Miguel. Não sou, portanto, o dono de Isaura. Somente meu pai pode cuidar do seu destino. Malvina não acreditou numa só palavra do marido. Henrique olhava para o cunhado com ódio, e Isaura, que à distância ouvia tudo, queria sair dali e esconder-se no mais silencioso local da fazenda para chorar. O silêncio das 4 pessoas que estavam na sala foi quebrado pelo som do sino da porta de entrada, trazendo uma visita inesperada. Todas as atenções voltaram-se para a porta, onde apareceu Miguel, o próprio pai de Isaura. O antigo feitor estava radiante de felicidade. O que faz aqui, Sr. Miguel? E por que está tão risonho? Sr. Leôncio, vosso pai colocou o preço de Isaura em 5 contos de réis. Praticamente impossível para mim. Porém, consegui um empréstimo junto ao meu patrão e aqui tenho o dinheiro em mãos. Miguel retirou o dinheiro da bolsa e colocou sobre a mesa. A sala ficou novamente em silêncio e todos esperavam a resposta de Leôncio. Maldição! Vou ter que me desfazer de minha flor? Maldição! Porém, o destino é mesmo imprevisível, e é exatamente no momento em que Leôncio ia iniciar o feitio de uma carta ao pai que chega na casa da fazenda um mensageiro da corte. Novamente as atenções recaem para a porta. O mensageiro cabisbaixo vai até Leôncio e entrega-lhe um bilhete que anuncia em luto a morte do comendador Almeida, pai de Leôncio. A notícia inesperada faz com que Leôncio chore sobre a carta que estava prestes a escrever. Henrique fica estático e Malvina abraça o marido. Diante dos pesares da perda, nenhum foi maior que o de Isaura, que acabava de ter seu destino colocado nas mãos de Leôncio, um perverso senhor de quem sentia repúdio. Uma semana se passou entre lástimas e preparações, e como nenhum destino fora dado à escrava branca, Malvina muda-se da fazenda para a corte, na companhia de Henrique, como havia prometido. Finalmente, Leôncio estava sozinho na casa e podia pensar em todas as armadilhas que quisesse para seduzir a pobre Isaura. Chega, Isaura.
Até quando acha que pode fugir de mim? Até a morte, Sr. Leôncio. Por favor, deixe-me em paz. O orgulho de Leôncio estava ficando ferido e seus desejos aumentando cada vez mais. Então resolveu castigar Isaura. Retirou-a do trabalho doméstico e colocou-a a afiar com as outras escravas. Pobre Isaura, parece que vai ter um destino idêntico ao da mãe. Bem feito pra essa sonsa. Quem falava lá no fundo era a invejosa Rosa, uma mulatinha de caráter ruim que fora amaziada de Leôncio e descartada assim que o coração desse senhor se viu perdido pelas virtudes de Isaura. Essa troca fez com que Rosa começasse a odiar Isaura. Desde o primeiro dia no fiandeiro, Isaura já traiu a amizade e compaixão das pretas, menos de Rosa, que a observava sempre com olhos de inveja. As investidas de Leôncio não pararam, e a escrava sentia calafrios cada vez que seu senhor ia ter para com ela. Diante de tanta negativa, só restou à índole má de Leôncio levar Isaura para onde eram devidamente tratados os escravos rebeldes. Novamente Leôncio ficou sozinho com Isaura naquele cativeiro escuro, aproximou-se dela cheirando-lhe os cabelos. A pequena escrava sentia a espinha esfriar, e Leôncio mandou trazer correntes e trancas de ferro pesado que jogou aos pés de Isaura. Aí estão as correntes de ferro que acabarão por quebrar teus pulsos e tornozelos. Tens um dia para pensar. Se não voltares atrás, será mandada para a colheita, para a senzala, para o pelourinho, para o tronco e finalmente para o túmulo, como tua mãe. Em seguida, Leôncio deixou a escrava sozinha para que ela pudesse refletir sobre seu destino. Miguel, o pai de Isaura, estava escondido por perto e, com o coração cortado, correu ao encontro da filha. Os dois abraçaram-se entre lágrimas. Não pude deixar de ouvir as terríveis e perversas ameaças de seu senhor, minha filha. Oh, papai, por que tenho que sofrer tanto? Temos que fugir daqui, Isaura. Essa é a nossa única chance. Hoje mesmo, essa noite, me espere junto ao lago. Em poucas horas estaremos no porto, onde um navio cujo capitão é meu amigo nos espera. Iremos para o norte e lá pensaremos em nosso destino. Naquela noite, Isaura foi para a beira do rio e, sob a luz forte da lua, esperou em silêncio. Alguns minutos depois, um barquinho apontou trazendo Miguel. Isaura entrou no barco que seguiu uma viagem silenciosa, levando pai e filha a um destino incerto que os pusesse longe dali. No outro dia, a fazenda amanheceu silenciosa. Não demorou muito para que descobrissem que Isaura havia fugido. Isaura, Isaura, minha Isaura, por que fugiste de mim? Escrava maldita, Isaura! Eu vou te achar, Isaura, nem que seja no inferno. Assim, Leôncio colocou todo o esforço e o dinheiro que dispunha na empreitada de encontrar Isaura. Segunda parte. Foi no Recife, 2 meses depois, que ouvimos novamente falar em Isaura e seu pai Miguel. O navio do amigo de Miguel deixou o pai e filha foragidos em Pernambuco, onde deveriam ficar escondidos durante um tempo, enquanto o navio fazia entregas nacionais para depois saírem do país. Usando o dinheiro emprestado para a liberdade de Isaura, Miguel instalou-se com a filha numa chácara humilde, apresentados como Elvira e Anselmo para evitar especulações. Enquanto vivia um dia após o outro, Isaura passava as tardes bordando nos degraus da porta da casa. Um dia, seus olhos se cruzaram com os olhos de um rapaz que por ali passava. Durante vários dias esses encontros aconteceram em silêncio. O belo cavalheiro passava pela porta e apenas olhava para ela. Numa tarde, porém, o rapaz tentou uma aproximação. Isaura se envergonhou e tentou fugir correndo. Nesse seu desespero, deixou um lenço cair ao chão. O jovem abaixou para pegá-lo. Isaura, ao perceber o que havia acontecido, desistiu de sua fuga. Não se assuste, senhorita. Quero apenas me apresentar. Álvaro era um jovem rico e de bom coração, órfão de pai e mãe. Álvaro era o melhor partido de Pernambuco, reunindo qualidades de beleza, educação e fortuna. Tinha caráter de abolicionista, era nobre de alma e espírito. Por tudo isso, causava admiração na sociedade do Recife. Não só Álvaro tinha despertado em Isaura tantos suspiros. Ela também, naqueles poucos encontros, já havia mostrado o quanto era apaixonante e discreta para ele. Um namorico inocente aconteceu entre os dois. Aos poucos, esse mesmo namorico foi despertando um amor verdadeiro. Depois de alguns dias, Álvaro foi convidado a entrar na casa. Conheceu Miguel, foi se transformando na ponte que uniu pai e filha foragidos à sociedade pernambucana. Muitas tardes, enquanto conversavam animadamente no jardim, Álvaro repetia a mesma história. Quero apresentar vocês dois a meus amigos. Isso não vai ser possível, Sr. Álvaro. Sinto muito. O tempo foi passando amistosamente. Somente depois de muitas recusas, Álvaro conseguiu convencer o Sr. Miguel a levar a filha para um baile, num belo salão de Pernambuco. Álvaro estava ansioso, Isaura também, porém a ansiedade que partilhavam não era a mesma.
Isaura terminou de se arrumar e entrou na salinha da casa, onde Miguel, já pronto, esperava por Álvaro. Isaura vestia um vestido simples, rodado e com flores. Porém, a simplicidade a tornava ainda mais especial. Não posso ir a esse baile, meu pai. Não posso encontrar nem mais uma vez sequer o Sr. Álvaro, que já é dono do meu coração. Sou apenas uma escrava, além de tudo fugida. Já menti muito até aqui. Não tenho direito de levar essa história adiante. Diga-lhe que não irei. Saiba que concordo com você, Isaura, mas podemos despertar dúvidas, até mesmo na polícia, se ficarmos tanto tempo sem aparecer em público. Vamos a esse baile e amanhã mesmo vamos embora daqui. O baile estava no auge quando Isaura chegou. Casais dançavam graciosos, senhoras ricamente vestidas desfilavam para lá e para cá. Num dos cantos do salão, Álvaro conversava com seu amigo e conselheiro Dr. Geraldo, um advogado recém-formado. É mais que uma estrela que vem brilhar nos salões de Recife a dar lustre a nossos saraus. Não é uma mulher, é uma fada, é um anjo, é uma deusa, meu amigo Geraldo. Nesse baile, o sucesso de Isaura parecia inabalável, atraindo atenções. Isaura tocou piano, cantou e dançou nos braços de seu amado Álvaro. Mas um personagem entra nessa história nesse instante. Trata-se de Sr. Martinho, tão fraco de posição como de caráter. Um homem sórdido que empenha-se em apostar somente quando sabe que vai ganhar. Pois é justamente esse Sr. Martinho que, numa conferência entre rapazes, retira do bolso um cartaz e passa a analisá-lo na companhia dos demais. Aí está, amigos, a melhor de todas as apostas. Vejam esse cartaz. Pois que pedaço de papel amarrotado é esse que tiras do bolso, Martinho? Já disse, ocorre-me a respeito desse cartaz que anuncia a fuga de uma escrava e que foi distribuído por toda a cidade com o Jornal do Comércio. O destino da escrava, que nesse momento não imaginava o que estava para acontecer, estava literalmente nas mãos daquele patife. Assim, sem mais demoras, Martinho foi narrando a descrição da escrava foragida da fazenda do Sr. Leôncio e comparando-a em todos os detalhes com Isaura, que ali dançava feliz. Não resta a menor dúvida, senhores. É ela que aqui está, nos braços de nosso querido Álvaro. Os rapazes, ainda sem acreditar, começaram a rir. Diante da expectativa de todos, Martinho foi se aproximando lentamente do casal. Desculpe-me interromper tão preciosa dança. O que deseja, Sr. Martinho? Deixe-nos em paz. Não tenha tanta pressa, Sr. Álvaro. Acho que a rapariga que dança com o senhor sabe onde pretendo chegar. Não é mesmo, senhora? Insolente! Com quem pensa que está falando? Sr. Álvaro, perdoe-me, mas tem nos braços uma escrava foragida. Parecia que todos no baile apontavam para Isaura, que começava a sentir-se fraca e tonta. Martinho lia o anúncio em voz alta. Escrava foragida! Não é preciso contar o escândalo que se sucedeu no salão com ânimos aguçados, risos e manifestações de toda espécie. Álvaro trazia nos braços uma escrava branca foragida. Porém, mesmo diante de tais revelações, a nobreza e a influência de Álvaro continuaram a proteger Isaura, e ele tirou-a dali sem que ninguém tocasse num só fio de seu cabelo. Mais um mês se passou, com Álvaro detendo a guarda de Isaura até segundas ordens. Foi esse o tempo necessário para que Martinho enviasse uma carta para Leôncio e que esse respondesse com um contrato de guarda e apreensão de Isaura, além de um mandato de prisão a Miguel. Álvaro encontrava-se em sua casa na companhia de Geraldo, seu amigo, advogado e conselheiro, quando chega o Sr. Martinho, juntamente com a polícia. Álvaro, fazendo-se de desentendido, quis saber o porquê da visita. Sua estranheza cessará sabendo que venham reclamar uma escrava fugida, por nome Isaura, que há cerca de um mês foi por mim apreendida num baile. O senhor bem sabe que sou o depositário dessa escrava e que com todo o consentimento da autoridade a tenho debaixo de minha proteção. Martinho mostrou os documentos da polícia conseguidos a partir da carta de Leôncio, tentando pôr fim a discussões desnecessárias. O senhor, por favor, espere um pouco. Preciso falar com meu conselheiro. Dizendo isso, Álvaro recolhe-se com Geraldo a fim de ter um pouco de tempo para pensar em uma solução. Você não está nem por um parágrafo amparado pela lei, meu amigo. É melhor ponderar suas ações. Não posso entregá-la a esse idiota, Geraldo. Lembre-se de que ela é uma escrava foragida. É essa a sua verdadeira condição. Bem sabes que ela está longe de ser uma escrava. Tem a luz dos anjos a protegê-la, Geraldo, meu amigo. Essa é a lei, Álvaro. Quantas amarguras e sonhos despedaçados por causa de uma lei tão mesquinha, pensava Álvaro em sua fúria de justiça. Asco. Era asco que Álvaro sentia pela lei da escravidão.
Os escravos também eram seres humanos e como tais deveriam ser tratados. Esse sentimento abolicionista, que já era para Álvaro uma conduta, diante da história de Isaura passou a ser muito mais forte ainda. Em meio a esses pensamentos e pressionado por Martinho, que o esperava no outro aposento, teve uma ideia. Senhor Martinho, bem sei que está nesse intento por causa dos 5 contos de réis que ofereceram pela captura de Isaura, pois dobro-lhe o valor para desistir dessa empreitada. Os 10 contos de réis brilhavam na cabeça de Martinho, que via em Isaura agora uma mina de ouro. Aceito. Direi que estava enganado e que não era uma escrava. Muito menos Isaura, que o Sr. Álvaro tinha sob sua proteção. O acordo estava firmado e restava a Álvaro pensar nos seus próximos passos para o destino daquela quem amava com tanta força. Pediu licença ao amigo Dr. Geraldo e ficou sozinho e perdido em seus pensamentos. Nesse instante, Isaura entra na sala. Álvaro olhou para ela ainda mais apaixonado. Tocou-lhe de leve no rosto. Faço isso porque te amo e te idolatro, Isaura. Perdoe-me, meu senhor. Perdoe a escrava infeliz que teve a ousadia de amá-lo. Por piedade, Isaura, deixe de palavras malditas. Acredita no meu amor, que te protegerá para sempre. Sim, pela primeira vez o encontro amoroso estava prestes a acontecer. Foi quando a campainha da casa de Álvaro soou, trazendo mais novidades. Vá para dentro da casa, Isaura. Não é prudente que fiques por aqui. Sim, senhor. Isaura recolheu-se rapidamente. Álvaro abriu a porta para o refinado rapaz que ali estava. Quero falar com o dono da casa, que tem sob sua proteção, desrespeitando totalmente a lei, uma escrava fugida e um ladrão. Está falando com o próprio dono da casa, senhor. Sou Álvaro. Muito prazer. Mas quem é o senhor? Sou Leôncio, o dono da escrava em questão. Não pode insistir em manter em cativeiro uma criatura como Isaura, somente para tão vergonhosos intuitos. Não vim até tão longe para saber a sua opinião quanto aos meus propósitos. Por favor, não me obrigue a usar da força para garantir os meus direitos. A polícia me acompanha à sua porta. Onde escondeu a minha escrava? Num acesso de fúria, Álvaro agarra o colarinho de Leôncio, pronto para realmente matá-lo. Leôncio grita em socorro. Imediatamente a guarda invade a sala. Dr. Geraldo, Isaura e Miguel, que escutavam tudo, também entram na sala nesse momento. Isaura, horrorizada com a cena, encara Leôncio. Não é preciso usar a força, senhor Leôncio. Eis-me aqui, estou pronta a voltar com o senhor e assumir minha irresponsabilidade. Prendam também o pai, como manda a lei. Em pouco tempo, Isaura foi presa e levada em companhia de Leôncio, pronta para deixar Pernambuco e o coração de Álvaro despedaçado. A cena triste iria perdurar na memória de todos que assistiram. Álvaro olhou no fundo dos olhos de Isaura, sua amada, e com muito sofrimento falou. Vai-te, Isaura, vai-te. Não desanimes. Eu não te abandonarei. Confie em Deus e no meu amor. Assim, a carruagem partiu dali diretamente para o porto, levando Isaura, Miguel e um Leôncio enfurecido e quase vingado. De volta à fazenda de Leôncio, já é de se imaginar os terríveis atos que esse senhor preparava para a pequena escrava. Miguel foi imediatamente colocado na cadeia pública, enquanto Isaura partia a um cárcere muito mais cruel. Primeiro aprisionou Isaura e privou-a de qualquer coisa que não fosse a comida para sobreviver, sempre movido pelo ódio e ciúme que Álvaro ainda lhe causava. Meses se passaram. Como Leôncio desde sempre fora um péssimo administrador, é de se imaginar que os negócios estavam lastimáveis. Leôncio preocupara-se tanto com a fuga de Isaura como único interesse e dobrou os gastos entre anúncios e viagens, decaindo em absoluto. A única esperança estava no sogro, pai de Malvina, que poderia ser um alicerce para sua fortuna que estava ruindo. Mas como já foi dito, Malvina o havia abandonado, deixando Leôncio visto como um crápula pelo pai da esposa, fato que foi prontamente confirmado por Henrique. Nada mais restava senão convencer Malvina a voltar para a fazenda, usando truques e manejando a situação como fosse melhor. Assim, Leôncio foi até a corte e usou de todas as suas más qualidades. Procurou Malvina e a encontrou depressa. Tomou-lhe o braço como um lorde e puseram-se a caminhar pelo jardim. Minha querida Malvina, como pude ser tão fraco e imbecil? Aquela rapariga tanto me iludiu e seduziu, tentando favores em troca de sua liberdade, que quase perdi totalmente a cabeça. Depois Leôncio inventou outra série de mentiras a respeito da fuga de Isaura. Malvina, moça ingênua e crédula, com o coração sempre propenso ao perdão, aceitou Leôncio de volta, ainda mais quando ele prometeu que a vida seria totalmente diferente dali para frente. O casal, finalmente reconciliado, partiu de volta à fazenda, reatando todos os laços que os uniam. Assim que chegaram, Malvina quis saber que destino finalmente seria dado a Isaura. Vou dar-lhe a liberdade e ainda arranjar-lhe um casamento. Como assim? Já lhe arrumou um marido? Exatamente. E como?
Que espécie de liberdade é essa que ela não pode escolher o marido? É um homem de bem, e não é preciso dizer que também é um pretendente de Isaura. E quem é esse senhor? Um dos escravos alforriados. Não, é Belchior. Belchior era o jardineiro da fazenda, um monstrengo afetando formas humanas, tão horrível e disforme que assustava qualquer um que não o conhecesse. Vivia a cortejar Isaura. Era alto, esquelético, com uma corcunda saliente, um dos olhos tortos e dentes faltando. Além de tudo, tinha uma debilidade mental visível. Se bem conheço a força de Isaura, ela jamais aceitará tal união. Ou casa-se, ou não recebe a liberdade. Mas para convencer Isaura, Leôncio contava com o pai da moça, o Sr. Miguel. Leôncio foi procurar Miguel na cadeia. Sentaram-se e iniciaram a conversa. Senhor Miguel, pretendo resolver de uma vez as desavenças com o senhor e sua filha. Para isso, preciso de sua ajuda para um acordo. Estou pronto para qualquer acordo, senhor, contanto que seja honesto. Nada mais honesto que dar a liberdade a Isaura. E, além de tudo, um casamento com um homem de bem. A reação de repúdio ficou estampada no rosto de Miguel quando soube que o noivo arranjado para Isaura era o grotesco Belchior. Leôncio, dissimulado, disse ainda a Miguel ter recebido uma carta de Álvaro dizendo-se casado e contando que Isaura fora apenas uma aventura. Miguel não acreditou, até que Leôncio entregou-lhe uma carta falsa onde a letra de Álvaro era fielmente imitada. Concordo em conversar com Isaura, porém não posso garantir-lhe nada. Pois se ela não aceitar, continuará em cativeiro e o senhor voltará para a prisão. Miguel foi levado para a fazenda de Leôncio e em pouco tempo colocado na presença de Isaura. Pai e filha abraçaram-se e ficaram alguns minutos apenas chorando, um nos braços do outro. Pouco tempo depois, Miguel relata à filha os desejos de Leôncio. Isaura soube que seu noivo seria o feioso Belchior, um idiota completo a quem Leôncio conseguiria controlar. Isaura sabia que aquele era um plano bem armado e que Leôncio não tinha intenções de deixá-la realmente em paz. Minha querida Isaura, você tem que estar preparada para tudo. Estamos nas mãos do senhor Leôncio. Ele arranjou esse casamento para punir você, mas é a única maneira de ficarmos tranquilos. Para mim, a tranquilidade não pode existir senão na sepultura, meu pai. Como posso casar com alguém se já dei meu coração ao Sr. Álvaro? Miguel então relatou a Isaura as falsas palavras de Leôncio e fez a filha ler a carta mentirosa. Estou morta, meu pai. Não sou mais que um cadáver. Façam de mim o que quiserem. Na sala estavam Malvina e Leôncio esperando Miguel e Isaura, ansiosos para saberem o resultado da conversa. Malvina sentiu um doloroso aperto no coração quando viu Isaura entrar na sala amparada pelo pai, lívida e desfigurada como enferma em agonia, fraca, com os cabelos em desalinho, andando a passos lentos. Então, Isaura, já tomaste a tua decisão? Estás decidida a casar com o marido que queremos te dar? Sem dúvidas, minha senhora. Já que assim o quer, sujeito-me humildemente ao meu destino. As pessoas da sala relaxaram a tensão e Leôncio, sarcástico, mandou chamar Belchior, que chegou tímido, amassando o pequeno chapéu encardido nas mãos. Eis-me aqui, senhor Leôncio. Diga-me, o que desejas desse vosso criado? Quero anunciar que casarás com Isaura, que será uma mulher livre, aqui mesmo, neste salão, senhor Belchior. Após um momento particular de compreensão e certificando-se de que não se tratava de zombaria, Belchior atirou-se aos pés de Isaura, quase derrubando-a. A cena grotesca seria engraçada se não fosse tão verdadeiramente trágica. No outro dia, os preparativos para o casamento estavam sendo executados. Isaura, pronta, esperava para ser chamada ao salão onde Malvina e Leôncio conversavam. Ontem mesmo mandei chamar um tabelião para assinar a liberdade de Isaura e um pároco para realizar o casamento. Não devem tardar a chegar. Malvina queria que aquilo fosse feito o mais rápido possível, enquanto Leôncio parecia estar se divertindo com o plano realizado. Leôncio, vendo que Malvina se entretinha em preparativos, saiu da sala e foi até o aposento onde Isaura era preparada por 2 ou 3 escravas e completou sua crueldade. Estás realmente ficando linda, Isaura. Mas lembre-se de que nem esse casamento, nem a sua liberdade, nem ninguém no mundo vai livrar você de mim. Malvina parecia feliz, achava que encontraria finalmente a paz com o marido. Nesse momento, entra um criado na sala anunciando a presença de uns cavalheiros que pediam licença para entrar. Ah, já sei. São as pessoas que mandei chamar, o vigário e o tabelião. Vieram mais depressa que eu imaginava. Mande-os entrar. Isaura foi conduzida ao local. Estava linda, vestia-se de branco, virgem e pura, com a infelicidade de quem se dá ao carrasco. Miguel e Belchior chegaram juntos. Porém, para a surpresa de todos, entrou no salão então um belo e jovem cavalheiro em elegantes trajes de viagem, acompanhado de mais 2 ou 3. Não são quem eu esperava.
Esse insolente Álvaro, o que faz na minha casa, senhor? Não esperava recebê-lo hoje. Mas já que aqui está, presumo que venha em boa hora, senhor Álvaro. Teria a bondade de dizer por quê? Com muito gosto. Saiba que aquela sua protegida, aquela escrava, vai ser hoje mesmo libertada e casada com um homem branco e de bem. E quem a liberta? Quem mais senão eu, seu legítimo dono? Pois declaro-lhe que não o pode fazer, senhor. Essa escrava não lhe pertence mais. E quem se atreve a negar os direitos que tenho sobre ela? Os seus credores, senhor. Esta fazenda com todos os escravos, esta casa com seus ricos móveis, nada disso lhe pertence mais. De hoje em diante, o senhor não pode dispor aqui nem do mais insignificante objeto. Aqui estão os documentos que provam a sua falência. A execução de todos os seus bens vai ser imediatamente intimada. Sou o seu único credor agora, senhor Leôncio, e adquiro todos os seus bens, inclusive sua joia mais preciosa, a escrava Isaura. Meu Deus, que desgraça! E que vergonha! Leôncio, como já dissemos, era um péssimo administrador, e seus desvarios e extravagâncias, somados com a insensata paixão por Isaura, acabaram de cavar o abismo para sua ruína, que nem ele mesmo sabia que estava tão próxima. Maldição! Álvaro procurou então o olhar de Isaura, que estava no centro da sala, junto de seu pai e seu pretenso noivo, o Belchior. Aqui está sua alforria, Isaura. Só me explique uma coisa. Esse casamento era de sua vontade? Não, senhor Álvaro. Estava me casando com Belchior obrigada. Se não me sujeitasse a isso, continuaria presa a grossas correntes de ferro. E meu pai continuaria na prisão por ter sido o mentor de minha fuga. Álvaro então voltou a ter o mesmo olhar apaixonado de meses atrás e acolheu Isaura em seus braços no mesmo instante. Leôncio fulminou a todos com o olhar e não pôde suportar ver Álvaro acolher Isaura em seus braços. Saiu da sala o mais rápido possível. Fique calma agora, Isaura. Tudo acabou. A mão da justiça divina pesa enfim sobre esse patife. Poucos minutos se passaram. Um som de um tiro violento veio do quarto ao lado. Malvina soltou um horrível grito e correu em direção do barulho. Todos os presentes a seguiram. Quando a porta do quarto foi aberta, a visão era uma das piores. Todos estavam chocados. Leôncio tinha arrebentado o crânio com um tiro de pistola. A tragédia, que tinha seu fim com a morte de Leôncio, devolveu Malvina à corte, ferida, triste, profundamente abalada. Mas também devolveu a Isaura o tão merecido sossego ao lado de Álvaro, seu único e eterno amor. Você viu que as histórias do século passado também são interessantes, não é? Pois bem, isto foi apenas uma degustação. Agora leia o livro e divirta-se ainda mais.